Fala, amigos orquidófilos, estamos começando mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês devido a muitos questionamentos sobre a quantidade de flores que as pessoas viram aqui nos últimos vídeos, também em publicações que eu fiz tanto no Instagram como no Facebook. Gerou-se para os iniciantes grande dúvida, né? Grande dúvida não, assim, Fábio, como que é, o que você faz para ter uma quantidade de flores aberta ao mesmo tempo, né? Como que é possível orquídeas que florescem apenas uma vez ao ano, né, ter uma quantidade tão grande de plantas abertas ao mesmo tempo? Eu vou responder essa pergunta para você que é iniciante, pois sei que muitas pessoas estão começando seu cultivo não sabem do que eu vou dizer aqui agora. É claro que isso é assunto bem já malhado para aquelas pessoas que já conhecem orquídeas e tal, mas para você que está começando eu sei que pode ser importante. Começando sobre essa quantidade de flores que vocês estão vendo, o cenário está muito bonito. A gente vê plantas diferenciadas aqui, né? Olha só que maravilhosa labiata. Vou mostrar essa plantinha para vocês. Este híbrido aqui acima. Aqui eu tenho um outro maravilhoso híbrido. Aí tem outras labiatas, tá? E como que é possível tantas dessas plantas, né? Esse belo arranjo que está aqui. Como que é possível então a gente ter todas essas florações ao mesmo tempo? Então, para você buscar entender, você que está começando, agora vem as explicações disso. É muito simples. Orquídeas, boa parte das nossas orquídeas, elas florescem uma vez ao ano. Existem algumas orquídeas que florescem até 3 vezes no ano. Caso, por exemplo, de Cattleya zaclande, de vandas, entre alguns outros gêneros e espécies também. O que você está vendo nesse cenário aqui trata-se de uma Cattleya, né? O gênero Cattleya, e as espécies que dentro desse gênero existe, né? Aqui nós vamos falar especificamente da labiata. Então nós estamos em meados de março, abril, agora já mês de abril, e é época de floração das Cattleyas labiatas justamente nessa época do ano. Em algumas regiões pode acontecer de você ter essas florações já no começo de fevereiro, em algumas outras regiões pode se estender até o final de abril. Tudo depende muito das diferenciações climáticas de cada estado, cidade, então tem essas variações. No caso, aqui neste momento, em abril, eu estou com todas essas florações de Cattleya labiata. Então, nós estamos tratando de uma espécie de Cattleya que floresce nessa época do ano. E, portanto, é por essa razão que eu consigo ter grande floração aqui. Porque eu possuo muitos vasos de Cattleya labiata, certo? Se eu tivesse aqui vários vasos de Cattleya schilleriana, por exemplo, vamos dar esse exemplo aí, Cattleya schilleriana é uma espécie de Cattleya dentro do gênero de Cattleya que floresce já lá mais para agosto, setembro, mais para o final do ano. Então, todos esses vasos estão sem flores no momento, né? Porque não é época de floração da Cattleya schilleriana. Por essa razão, então, que se explica essa quantidade de flores. Como eu gosto muito de Cattleya labiata, eu possuo vários vasos de Cattleya labiata. Por essa razão, eu vou ter uma grande quantidade de flores, como você está vendo no vídeo de hoje. Também quero que você saiba que, por exemplo, é época de floração também dessa guariante burigiana, tá? Nós vamos falar agora dos híbridos também. Então, essa daqui é uma guariante burigiana, tá? Que também é época de sua floração, né? Muitas burigianas abrindo aí pelo Brasil. Aqui está já até passando já no meu cultivo, né? Já está aberta há algum tempo. Então, essa daqui é uma Cattleya, uma guariante burigiana, certo? Aí nós temos a Cattleya labiata, tá bom? Então, essa aqui é uma labiata cerúlea, né? Então, difere um pouco são as colorações, né? Esse vaso aqui bem formado, com bastante flores, que já está aberto há um tempo também. Então esse aqui é a coloração cerúlea. Aqui nós temos uma coloração mais rubra, tá vendo? Então estas são todas labiatas, que muda são suas colorações, tá? Para você buscar entender. E aí cruzou-se uma labiata com essa planta aqui. Essa daqui é uma espécie de guariante, tá? Uma espécie, o gênero guariante, né? A gente está vendo aqui uma espécie aborigiana, tá? E aí nós temos a Cattleya labiata, beleza? Cruzou-se essas plantas,
Então foi pego a polínia desta planta e colocado nessa, ou vice-versa, gerou-se um híbrido. E por que um híbrido? Porque trata-se de um outro gênero e de dois gêneros diferentes, certo? De espécies diferentes. Quando eles são cruzados, tornam-se híbridos. Beleza? Deu para compreender? Se eu estivesse cruzando essa labiata aqui com essa labiata rubra, a gente estaria buscando colorações diferenciadas, formas diferentes, mas ela continuaria sendo uma espécie, porque nós não envolvemos uma schilleriana, por exemplo, tá? Então existem várias catleias, mas aqui labiata cruzada com labiata vai continuar perpetuando espécie. Cruzei uma labiata com uma guariante, já estou falando de um outro gênero, de uma outra espécie, aí se torna um híbrido. Também deu para entender essa parte aí, né? E aí gerou-se este híbrido aqui maravilhoso, que eu vou tentar pegar aqui para você, para que você possa compreender ainda mais o que eu estou dizendo sobre essa época de floração, essa quantidade de flores. Tá? Olha que vaso lindo, bem formado, que é esse vaso aqui. Essas duas plantas que eu mostrei para vocês, cruzadas, gerou-se este híbrido aqui, tá? Que é a Portea baronesa, Catleya Portea baronesa, tá bom? Então o que acontece? Por que que estou com todas essas flores aqui? Aqui tem envolvido, na genética dessa planta, a Catleya labiata, que floresce em meados de março e abril, né? Fevereiro, março ou abril. E nós temos essa planta que eu mostrava para vocês, que é a guariante burigiana, que floresce também em meados de fevereiro, março e abril. Os seus híbridos certamente virão também nessa época, tá? Serão incentivados a florescer nessa época do ano. Então todas essas florações que vocês estão vendo, elas se dão justamente porque eu tenho uma quantidade de plantas híbridos que envolvem exatamente a labiata, que é uma planta que floresce nesse momento. Agora, a quantidade de flores que vocês estão vendo nesse momento aqui no orquidário se dá a, primeiro, anos de cultivo, né? Então são vasos bem formados, portanto, quanto mais formado estiver o seu vaso, mais quantidade de pseudobulbos, mais flores ele vai trazer para você. A condição para que isso aconteça não envolve adubação, como muitas pessoas que estão começando se confundem. Acham que a gente tem que usar um determinado produto para que isso aconteça. Na verdade, a adubação ela deve ser sempre de grande relevância no seu cultivo, mas dentro de algo que engloba tudo isso. Que seria você ter um ambiente, a umidade adequada, as regas adequadas para a sua planta. Obviamente, as adubações que sejam sempre existenciais e, mais do que isso, disciplina, né? Algo que você tem que ter disciplina com as suas adubações. Sobretudo, a iluminação, porque ela será responsável por fazer com que a sua planta, além de conseguir de fato absorver essas nutrições das adubações que você entrega, ela também será responsável por todas essas florações que você está vendo aqui. Pode ser que você tenha um vaso que tenha vindo com uma florzinha só. Tenha paciência, que essa é outra coisa que você vai precisar ter para que você tenha plantas sempre com grande quantidade de flores. Como falei, quanto mais os anos se passarem, mais formados os seus vasos ficarão e, consequentemente, mais flores eles trarão também. Então não há mágica e segredo algum. Eu passei, por exemplo, janeiro e fevereiro, aqui, não tinha uma florzinha para gravar um vídeo para vocês, porque tenho poucos gêneros e espécies que florescem nessa época do ano. Né? Então agora nós estamos aí já em abril, e agora se dá também a floração de outras espécies, por exemplo, de Catleya, né? Tem muitas orquídeas, gêneros de orquídeas que vão florescer, né? Já aí em meados de abril, também em meados de maio, junho, enfim, todos os meses e as estações têm os seus gêneros e espécies de orquídeas que florescem em cada determinada época do ano. Agora, falando de Catleyas, né? Então nós estamos com labiatas aqui, nós vamos ter agora já em abril, junho, a floração das Catleyas que vêm lá da Venezuela, as nossas persivalianas. Nós vamos ter também floração das Catleyas trianes, essa já vem lá da Colômbia, mas também são plantas que florescem já em meados de junho, julho. Existem muitas trianes abrindo. Aliás, já tem até algumas já começando a aparecer pelas redes sociais aí já em abril,
né? Mas a época de floração realmente dessas plantas ocorrem a partir de agora. Abril, maio, junho, nós vamos ver muitas flores de Triane e também de Persevaliana. E caso você tenha 4, 5, 6 vasos de Persevaliana, 5, 6, 7 vasos de Cattleya Triane, você vai ter um espaço recheado de flores. Agora, isso só se você estiver cultivando direitinho, seguindo todos esses parâmetros que eu falei aqui no vídeo, né? De boa umidade, um ambiente adequado, você ter substratos ideais, as adubações disciplinadas, iluminação correta. Então, para esse vídeo era isso. Queria mais explicar para as pessoas que não existe mágica, na verdade, é época de floração de labiata e eu tenho muitas labiatas. Porque eu adoro a espécie da labiata, assim como gosto também de Triane, vou ter muitas Trianes, se Deus quiser, né? Do correr bem, se elas estiverem bem certinho aí, esse ano espero também uma grande floração de Cattleya Trianes e também Persevaliana, que é uma outra paixão que eu tenho. Então, o fato de eu gostar dessas plantas e ter mais vasos dela na minha coleção, faz com que na época de sua floração eu consiga ter um espaço como esse aqui. Fiquem com as imagens e até o próximo vídeo. Um super beijo e tchau!